Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. O que vai ser do governo Bolsonaro daqui para frente? A saída turbulenta, para dizer o mínimo, de Sérgio Moro, o agravamento da pandemia do coronavírus, os inquéritos no STF, são só alguns dos desafios que devem ser enfrentados pelo presidente daqui para frente. Para analisar esse assunto, eu tenho como convidado especial hoje, aqui nesse episódio do 15 Minutos, o jornalista Guilherme Macalossi. Ele que é colunista aqui da Gazeta do Povo. Você pode sempre ler os textos e ver os vídeos do Guilherme Macalossi na Gazeta. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, Guilherme, a gente está gravando aqui esse podcast ainda no calor da notícia mais recente, né? A liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendendo a nomeação do Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Queria começar por esse assunto, então, que é uma notícia nada boa para o governo Bolsonaro, uma derrota bem rápida, assim, no Supremo, hein, Guilherme? Era uma derrota, digamos, até esperada, porque se nós considerarmos o histórico do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2016, nós vamos constatar ali que houve uma série de decisões que muitas vezes contrariaram o presidente da República na sua decisão, e daí presidente da República lato sensu, tá? Qualquer presidente da República que estivesse no poder, contrariando aí a decisão do presidente da República de nomear determinadas pessoas. Em 2016 nós tivemos talvez o caso mais famoso, que é aquele que eu acho que substancia a decisão de hoje do Alexandre de Moraes, que é a do Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do Lula para o Ministério da Casa Civil. Vamos lembrar que, naquela oportunidade, a Dilma Rousseff estava tentando desesperadamente, né, recompor a sua base política, e a nomeação do Lula atendia essa ação dela. Depois se descobriu, com a publicação dos áudios do Lula e da Dilma, que na realidade o intento também era de preservar ele e evitar a sua prisão. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ficou claro ali que havia um desvio de finalidade. O desvio de finalidade, ele é um elemento importante quando considerado uma nomeação. O presidente da República, ele pode nomear as pessoas para os seus respectivos cargos, mas é necessário observar, né, os princípios constitucionais. O debate é, neste caso, os princípios constitucionais estavam sendo atendidos quando da nomeação do senhor Ramagem? Eu acho que há pano para manga aí para uma longa discussão. Opa, uma pausa aqui na conversa com o Guilherme Macalossi para atualizar uma informação. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação envolvendo a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. Foi durante a solenidade de posse de André Mendonça como novo ministro da Justiça, ele que substitui ao ex-ministro Sérgio Moro. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará, para o bem da nossa Polícia Federal e do nosso Brasil. Pois é, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo dessa cutucada, vamos dizer assim, aí do presidente Bolsonaro, o próprio Bolsonaro tornou sem efeito o decreto que nomeava a Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. Nesse mesmo discurso aí, em que tomava posse o André Mendonça, nessa solenidade, o presidente Jair Bolsonaro fez alguns afagos ao Supremo, especialmente ao ministro Dias Toffoli e ao ministro Gilmar Mendes, que estavam presentes na cerimônia. Mas, mesmo assim, como a gente ouviu, reclamou da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Retomando a conversa agora com o Guilherme Macalossi.
esta decisão ela não está sendo tomada apenas porque é o governo Bolsonaro. Existe, isso é bom o nosso ouvinte ter em mente, existe uma decisão já histórica nesse contexto. Essa que eu mencionei, mas não a única. Quando o Temer tentou nomear a Cristiane Brasil, agora eu não me lembro para qual ministério, mas também... Era do trabalho, eu acho, Guilherme, era pro trabalho, né? Ministério do Trabalho. Isso, ela foi, novamente naquela época se tentava fazer uma concertação com o Roberto Jefferson, curiosamente, né? E o Supremo também suspendeu, e agora a suspensão do Ramagem. Por quê? Porque publicamente, me parece, tanto da parte do presidente quanto de outras pessoas, houve manifestação de que a Polícia Federal não vem desempenhando a sua função para os casos que o Bolsonaro acha que são importantes. No despacho do ministro, e eu acho que é importante ressaltar que esse despacho ele é um despacho que pode ser contestado pelos seus pares, né? Isso ainda poderá ser alvo de recurso, provavelmente a Advocacia Geral da União entrará com recurso para poder sustentar a nomeação. Isso poderá ser alvo de um debate mais amplo por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu dei uma olhada antes de nós entrarmos no ar no despacho do Alexandre de Moraes, e basicamente é isso. Quer dizer, ele aponta ali que houve a tentativa de se pessoalizar, né, o cargo de diretor da Polícia Federal. A ação da justiça, que existe alguma, se tiver ali menor, não assume. Eu respeito a justiça. E a Polícia Federal, ela é a polícia da União, ela serve para fazer investigação por parte dos interesses da União. Não é nenhuma polícia vinculada à presidência, muito menos ao presidente da República. E se nós analisarmos o currículo do senhor Ramagem, nós vamos ver que ele é sim integrante da Polícia Federal, mas ele é tanto quanto inexperiente, e eu acho que pesa muito ali para a decisão ter sido feita, para ter sido tomada essa decisão, o fato de que ele foi padrinho de casamento de um dos filhos do presidente, tem uma vinculação íntima, familiar muito grande, e daí então se entendeu que havia, e eu vou utilizar a palavra, porque eu acho que é a palavra mais adequada, prostituição, né, da função. Bom, ô Guilherme, falando em STF, já que a gente começou falando disso, né, é também de lá, né, do Supremo, que devem vir alguns dos problemas daqui para frente para o presidente Bolsonaro, né? O que dá para esperar desse inquérito que teve a abertura autorizada pelo ministro Celso de Mello para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao presidente naquela saída, como eu disse na abertura aqui do podcast, né, para dizer o mínimo turbulenta do agora ex-ministro, hein? Eu acho que o Celso de Mello acertou em mandar instaurar a investigação, até porque o que nós vimos foi uma troca de acusações, né, Márcio? Nós vimos aí o Sérgio Moro acusando o presidente de querer intervir na Polícia Federal, nós vimos o presidente acusando o Sérgio Moro de utilizar o ex-diretor da Polícia Federal, Valeixo, como uma espécie de moeda de troca, né, para poder obter indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ouvi-los dentro da justiça, com depoimento, e obrigar aqueles que fizeram a acusação a apresentar as provas, é fundamental para o esclarecimento de coisas que são graves, né? Quer dizer, você acusar o presidente da República de querer interferir no trabalho da Polícia Federal, a gente deve notar o seguinte: uma coisa é a verossimilhança de algo, outra coisa é a comprovação de algo, né? Até aqui, o que se denota? Uma verossimilhança na acusação do Sérgio Moro, né? Pelo que falou o Bolsonaro, tanto na conversa particular deles pelo WhatsApp, quanto pelo que ele manifestamente expressou e outros aliados dele também, né? Mas isso não está absolutamente comprovado, apesar de eu achar que aquela mensagem trocada entre ambos já é um indicativo muito forte, né? E no meu comentário que saiu hoje aqui na Gazeta, eu
eu menciono isso, né? A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Mas eu acho que não basta esta troca pública de acusações. Eu acho que isso não termina aí. Eu acho que não basta mandar o print da conversa pelo WhatsApp para o Jornal Nacional. É preciso que isso seja analisado do ponto de vista judicial, do ponto de vista legal, porque nós estamos falando aqui de um presidente da República e de um ex-ministro da Justiça, não é qualquer um, né? O que eles falam tem muita importância. O que eles falam deve ser apurado. E por isso eu acho que o Celso de Mello acertou. Agora, o que vai sair dali é difícil de se prever, apesar de nós termos aqui, acho que é importante abordar isso, né? Temos a noção de que dificilmente um juiz federal, um ex-juiz federal, que atuou durante muito tempo em casos onde a prova era fundamental até para ele formar a sua decisão, fizesse uma acusação dessa gravidade sem ter mais para apresentar. Vocês tinham que ser o primeiro a ser contra a CPI do fake news. É vocês. É o tempo todo o objetivo da CPMI. Desgastar. E tem outro detalhe também, né? Já que o tema aqui é o futuro do governo Bolsonaro e essa relação também com o Supremo, tem mais, né? Tem a coisa do inquérito das fake news, que dizem pode chegar um dos filhos do presidente, um assunto que, aliás, o presidente Bolsonaro tem se esforçado para desqualificar nos últimos dias em algumas falas, mas pode vir mais coisa por aí também, né, Guilherme? Este é um período do imponderável, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Agora, sobre esse negócio do inquérito das fake news, nós podemos apontar aqui a sua ilegalidade, e eu acho que tem uma série de questionamentos que devem ser feitos ao inquérito, mas a gente não pode deixar de analisar coisas sobre a métrica bolsonarista, né? Porque o atual ministro da Justiça, e devemos lembrar que uma das críticas do presidente Jair Bolsonaro ao Sérgio Moro foi o fato de ele não atuar em casos como esse, por exemplo, do inquérito das fake news. Nas redes sociais, os bolsonaristas têm insistido: mas o Moro não fez nada contra as fake news, mas o Moro não fez nada contra isso, mas o Moro não fez nada contra aquilo. Não é atribuição do ministro da Justiça, em primeiro lugar, né? Mas, de qualquer maneira, o indicado, o nomeado para o Ministério da Justiça, ele não apenas é coautor de um livro com Alexandre de Moraes, dedicado ao Dias Toffoli, como ele se posicionou a favor do inquérito das fake news. Ele se posicionou a favor do inquérito das fake news. E daí eu pergunto, vai se tomar isso de barato? Quer dizer, os bolsonaristas não aceitar? Vão se omitir em relação a isso? Porque me parece uma contradição muito grave, né? Eu acho que tem que se manter a coerência. Se houve uma crítica tão forte contra o Sérgio Moro em relação a este inquérito, por que não contra o atual ministro da Justiça, que se posicionou favoravelmente a essa investigação que é feita a partir do Supremo Tribunal Federal? Bom, já que a gente também está falando do ex-ministro Moro e falando em futuro do governo, Guilherme, eu queria a sua avaliação sobre o seguinte sentido, né? Será que o presidente Bolsonaro consegue recuperar essa parcela do eleitorado dele mais identificado com a Lava Jato e com o ex-juiz Moro, né? Olha, eu acho que eleitorado, eu não sei se ele perdeu. Aliás, saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que o impacto da saída do Sérgio Moro no governo foi constatado, está ali, mas ele não foi um impacto que destruiu a imagem do presidente da República. O presidente da República está dentro de um cenário de análise de avaliação com uma base muito consolidada. Ele caiu, ele vem caindo, mas eu acho que ele chegou a um piso de queda, né? Note que, apesar de ter sim perdido prestígio, apesar de ter perdido força do ponto de vista do simbolismo da sua vitória, porque o Sérgio Moro não deixava de ser um ativo simbólico do seu governo, né? Ele continua ainda tendo o apoio daqueles que estavam com ele antes disso. Inclusive nas redes sociais,
esse eleitorado mais fanatizado partiu para cima do Sérgio Moro, inclusive utilizando argumentos que os petistas utilizavam, né? Houve até o surgimento do bolsopetismo, do bolsolulismo. Agora, o problema aqui para o governo é o seguinte, e daí eu não sei qual que é a estratégia que eles estão utilizando. Me parece que o presidente não quer ter a maioria, ele quer ter uma minoria barulhenta. Isso me parece, né? Ele quer ter uma minoria barulhenta que polua o debate público e imponha a sua opinião como se fosse majoritária mesmo não sendo. Criar uma percepção de maioria sendo minoria, entendeu? Agora, em paralelo a isso, Guilherme, também tem a questão do presidente daí governando para esse polo, vamos dizer assim, como você classificou, mas ao mesmo tempo chamando, e aí no âmbito político mesmo, o Centrão, o Roberto Jefferson e companhia para negociar no âmbito do Congresso, né? Pois veja que curioso, né? O presidente foi eleito sob o prisma da Lava Jato, se aliando a esses personagens, alguns deles, inclusive, excluídos do governo Dilma, porque corruptos demais, o pessoal que estava no DENIT, né? E agora estão voltando para o governo. E aqui é importante apontar uma coisa que no passado acontecia, na época do PT acontecia e voltou a acontecer, que é a chamada lavanderia de reputações. Você adere, você se torna um patriota. Você adere, os seus pecados do passado estão absolvidos. O ministro da Justiça aí que teceu loas da eleição do Lula, escreveu um livro com Alexandre de Moraes, foi a favor das fake news, se colocou à disposição para assumir um cargo do governo, tudo isso é esquecido. O Roberto Jefferson, que foi governo desde sempre, no Collor, no Fernando Henrique, no Lula, e mesmo no governo Dilma, ele não presencialmente, mas o seu partido sim, e agora, novamente, aí, com influência e reestabelecido como uma figura de referência, né, do ponto de vista, inclusive, moral. Por quê? Porque protege, defende o governo e denunciou uma suposta tentativa de golpe. Dentre outras figuras, Arthur Lira, por exemplo, do PP, que é uma figura funesta da política brasileira, gravou videozinho com o Bolsonaro. O Bolsonaro compreendeu, creio, que o mandato dele começou a ficar sob risco. E fez aquilo que ele mesmo condenava, né? Ele partiu para a negociata. Cheia da velha política! Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Ele e os seus apoiadores mais próximos sempre desprezaram a negociação política, que é a negociação política natural do jogo democrático. O presidente, entretanto, resolveu, na contramão de tudo o que disse até aqui, ir até o Congresso Nacional e pegar a raspa do tacho do Centrão. Vejam, não é nem o Centrão mais qualificado. Parlamentares que são os mais influentes do PSDB, os mais influentes do DEM, ou os mais influentes do MDB, que estão à disposição, que já votaram com o governo a favor da reforma da Previdência, que já ajudaram o governo a passar projetos importantes. Não são esses. Ele está indo lá, né, naquela podridão, naquele esgoto, catar os piores possíveis. E veja, não com o objetivo de ter uma agenda reformista, não com o objetivo de ter um programa de reformas, não com o objetivo de ter uma agenda, mas para salvar o mandato, ou para criar uma base no Congresso Nacional que não lhe permita ter um processo de impeachment em andamento. Vamos acompanhar aí os próximos passos e vamos fazer futuras conversas também aqui no podcast. Guilherme, obrigado, até a próxima. Márcio, parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado pelo convite, um prazer. Estou sempre à disposição do amigo e do colega. Terminando esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!